John Wesley certa vez encontrou um homem chorando intensamente durante um culto. As mãos estavam erguidas, a voz tremia e ele dizia sentir a presença de Deus de maneira esmagadora. Para quem observava, aquilo parecia uma experiência espiritual genuína e profunda. No entanto, apenas alguns dias depois, Wesley encontrou o mesmo homem em uma taverna, embriagado e confuso. Quando foi questionado, a resposta foi sincera e reveladora. Ele disse que já não sentia mais nada e que, por isso, acreditava que Deus o havia abandonado. Essa cena não foi um caso isolado. Situações semelhantes aconteciam com frequência. Pessoas passavam por experiências emocionais intensas em momentos espirituais e pouco tempo depois, quando a emoção desaparecia, pensavam que a fé também havia desaparecido. Foi observando esse padrão repetidamente que Wesley passou a emitir um dos avisos mais urgentes de todo o seu ministério. Nunca construa sua vida espiritual sobre o fundamento instável das emoções. Para ele, sentimentos eram como o clima menos, mudavam constantemente. Variavam com a saúde, com o humor, com as circunstâncias e até com o cansaço físico. Se alguém baseasse sua fé apenas no que sentia, viveria em uma montanha-russa espiritual que inevitavelmente terminaria em queda. Esse alerta não nasceu de teoria, nasceu de experiência pastoral. Wesley testemunhou centenas, talvez milhares de pessoas sendo profundamente tocadas em reuniões espirituais. Muitos choravam, tremiam, sentiam convicção de pecado e depois se levantavam com alegria intensa. Ele nunca negou que essas experiências fossem reais. O problema surgia quando a emoção passava. Dias depois, algumas dessas pessoas acordavam e não sentiam nada especial. Nenhuma sensação intensa, nenhuma emoção espiritual forte. E então, entravam em pânico. Concluíam que haviam perdido a fé ou que Deus havia se afastado delas. Alguns desistiam completamente da caminhada espiritual porque achavam que a vida cristã deveria ser um estado permanente de emoção elevada. Wesley começou a chamar isso de religião dos sentimentos. Ele dizia que esse tipo de fé era perigoso porque se apoiava em areia, não em rocha. Pessoas assim buscavam constantemente novas experiências emocionais, pulando de evento em evento, tentando reviver a sensação inicial. Mas quando a vida normal retornava menos com suas rotinas, responsabilidades e dias comuns, elas se sentiam vazias e espiritualmente perdidas. Curiosamente, o próprio Wesley já havia passado por algo parecido. Após uma experiência espiritual marcante no início de sua jornada, ele acreditou que aquela sensação permaneceria para sempre. Quando percebeu que não era assim, ficou assustado. Pensou que havia perdido algo essencial. Foi nesse momento que recebeu um conselho que transformou sua compreensão espiritual. Fé não é sentir, fé é confiar. Essa distinção mudou completamente sua perspectiva. Ele passou a ensinar com firmeza que a base da fé não deve ser o que alguém sente, mas aquilo que Deus prometeu. Se Deus declarou algo verdadeiro, então isso continua verdadeiro mesmo quando a pessoa não sente nada. Para explicar essa ideia, Wesley usava uma comparação simples. Ele dizia que a fé se parece com um casamento. No início, há emoção intensa, entusiasmo e alegria constante. Mas com o tempo, surgem dias comuns, dias em que não há sentimentos extraordinários. Ainda assim, o compromisso continua real. O relacionamento não depende apenas de emoção, mas de fidelidade. Da mesma forma, a vida espiritual
não é sustentada apenas por sentimentos elevados. Ela é sustentada por compromisso diário. Wesley observava que as pessoas mais enganadas espiritualmente eram justamente aquelas que tinham muitas experiências emocionais, mas pouca transformação de caráter. Algumas choravam em momentos religiosos, mas continuavam vivendo de maneira desonesta. Outras demonstravam entusiasmo espiritual, mas mantinham atitudes duras e egoístas no cotidiano. Para ele, isso mostrava que emoção por si só não prova nada. O verdadeiro teste espiritual, dizia Wesley, não é o que alguém sente em um momento intenso, mas como vive quando ninguém está olhando. Em certa época, surgiu dentro de círculos religiosos a ideia de que cristãos verdadeiros deveriam sentir alegria constante. Se alguém não se sentisse feliz espiritualmente o tempo todo, isso seria sinal de falta de fé. Essa crença gerou ansiedade e medo em muitas pessoas sinceras. Wesley reagiu fortemente contra essa ideia, explicando que a vida espiritual possui estações, assim como a natureza. Há períodos de entusiasmo e clareza espiritual, mas também há fases de silêncio e aparente aridez. Ambas fazem parte do crescimento. Nenhuma delas, por si só, determina a realidade da fé de alguém. Ele lembrava que até personagens bíblicos experimentaram variações emocionais profundas. Alguns momentos foram cheios de alegria e confiança. Outros foram marcados por dúvidas e angústias. Ainda assim, a fé deles permaneceu real. Wesley também alertava contra a tentativa de produzir emoções espirituais artificialmente. Ele observava pessoas tentando provocar sentimentos intensos através de práticas exageradas, acreditando que, quanto mais emoção sentissem, mais espirituais seriam. Para ele, isso era perigoso, porque substituía a confiança em Deus pela dependência de sensações. O caminho que ele ensinava era simples, porém exigente: praticar disciplinas espirituais constantes, independentemente do estado emocional. Orar, mesmo quando não se sente vontade. Ler as Escrituras, mesmo quando não há entusiasmo. Permanecer fiel, mesmo em dias comuns. Segundo Wesley, essa constância constrói uma fé sólida, capaz de resistir às mudanças inevitáveis da vida. Ele mesmo admitia que houve períodos em que continuou pregando, aconselhando e servindo, mesmo sem sentir emoção espiritual intensa. Não era falta de fé, era maturidade. Ele compreendia que obediência baseada apenas em emoção é frágil, mas obediência baseada em convicção é forte. Ele fazia questão de esclarecer que emoções não são inimigas. Elas fazem parte da experiência humana e podem ser belas expressões espirituais. Alegria, gratidão e reverência são dons valiosos. O problema surgia quando elas se tornam o fundamento da fé. Para ajudar as pessoas a discernirem sua própria condição espiritual, Wesley propunha perguntas simples. Você continua obedecendo a Deus, mesmo quando não sente vontade? Você continua fazendo o que é certo, mesmo quando não há emoção positiva? Se a resposta fosse sim, isso indicava uma fé autêntica. Em cartas pastorais, ele aconselhava pessoas que se sentiam espiritualmente secas a continuarem firmes. Ele dizia que permanecer fiel mesmo sem sentir nada é um dos sinais mais profundos de maturidade espiritual, porque nesse ponto a pessoa aprende a obedecer não por causa de sensações agradáveis, mas por causa de quem Deus é. Ele também alertava contra comparações. Algumas pessoas são naturalmente mais emotivas, outras mais reservadas. Isso não determina a profundidade espiritual de ninguém. A verdadeira fé não é medida pela intensidade das emoções, mas pela constância da fidelidade. Nos últimos anos de sua vida,
Wesley afirmou que esse era um dos ensinamentos mais importantes que havia aprendido. Ele viu muitos desistirem da fé porque confiavam demais em sentimentos, mas também viu muitos permanecerem firmes porque aprenderam a confiar na verdade, não nas emoções. Ele escreveu certa vez que sentimentos vêm e vão, como ondas do mar, mas a verdade permanece firme. Por isso, dizia ele, quem constrói a vida espiritual sobre a verdade permanece de pé, mesmo quando as tempestades chegam. Esse ensinamento continua atual. Vivemos em uma cultura que valoriza intensamente sentimentos e incentiva as pessoas a tomarem decisões baseadas apenas neles. Wesley, porém, deixou um conselho diferente, um conselho que atravessou séculos. Fé verdadeira continua funcionando mesmo quando você não sente nada. Porque se a fé depende de sentir, então não é fé em Deus, é fé nas próprias emoções. E emoções, por mais intensas que sejam, nunca foram feitas para sustentar uma vida inteira. Se essa mensagem falou com você e trouxe clareza para a sua vida espiritual, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé e aprofundam o relacionamento com Deus. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem aqui do Voz do Destino.